Olá pessoal, seguindo a sequência aí, vou gravar um segundo vídeo para compartilhar com vocês uma mensagem, uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus. E dessa vez eu vou falar sobre o bem e o mal, né? Que é, vamos dizer assim, o assunto tópico de muitas palavras, de muitas mensagens. E infelizmente alguns pregadores usam esse assunto de uma forma amedrontadora sobre as pessoas, porque pregam, né, que você deve obedecer a Deus, servir a Deus, fazer o bem, porque se você não assim o fizer, você terá um castigo de Deus, ou a mão de Deus vai pesar sobre você, ou você vai ser uma pessoa que vai ter de Deus algum mal. E nós vamos ver aqui rapidamente que não é possível isso. Isso é uma mentira, um ensinamento enganoso, porque nenhum mal procede de Deus. De Deus só pode proceder o bem. De Deus só pode proceder a bênção. De Deus só pode proceder o bom favor. E a palavra de Deus diz isso em alguns trechos que nós vamos compartilhar aqui rapidamente. Diz lá em Tiago 1, versículo 16 e 17, assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então só aí você já pode ver, né, que todo bem procede de Deus, que toda boa dádiva procede de Deus, e que não há como alguém conseguir algum bem sem que esse bem seja dado por Deus, alguma boa dádiva sem que essa boa dádiva seja dada por Deus. Às vezes até as pessoas se enganam no seu pensamento porque dizem, não, a pessoa está servindo as trevas ou servindo a entidade de trevas, a demônios, e acham que elas muitas vezes, quando recebem curas, porque na diversidade de religiões que nós temos, muitas vezes a pessoa não frequenta necessariamente uma igreja, uma comunidade cristã, né? Há pessoas que frequentam o espiritismo, vai em centros do candomblé, da umbanda, e não há aqui nenhuma crítica a nenhuma religião. E aquelas pessoas que se julgam os santos, os donos da verdade, que são os verdadeiros filhos de Deus, como assim muitas vezes se proclamam, acham, e se a pessoa for num local desses e ela receber um bem, ela recebeu uma dádiva, quem é que está abençoando? E muitas vezes é ensinado que o diabo também tem o poder de abençoar uma pessoa e dar a ela uma dádiva, uma cura, uma bênção, para enganar essa pessoa e mais tarde, né, com a sua morte, ou com a vinda de Jesus, levar essa pessoa que está sendo enganada para uma vida eterna no inferno. E isso é uma mentira, porque mesmo que a pessoa vá a qualquer lugar que seja, a um templo onde qualquer credo seja anunciado, e ela recebeu um bem, ela recebeu um favor, esse favor ele só pode ser dado por Deus. A palavra de Deus diz assim lá, ó, em João 3,27: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E em João 10,10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diz também Malaquias 3,6: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. O contexto dessa passagem é até outro, mas só para
dizer aqui que a palavra de Deus, né, ratifica que Deus não muda. E na palavra de Deus diz que todo bem procede de Deus, que é amor, a única expressão de amor espiritual que há no universo, ela vem de Deus. E o inimigo, e Satanás, ele vem o quê? Para roubar, para matar e para destruir. Então nós concluímos através desse raciocínio, porque nós temos que aprender a fazer dentro da palavra de Deus raciocínios inteligentes, raciocínios lógicos, porque o próprio apóstolo Paulo alerta quanto a isso, a fazermos um culto racional, né? Fazermos a renovação da nossa mente, ou seja, de forma inteligente interpretarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, se todo bem procede de Deus, se toda boa obra procede de Deus, se Deus é bom e se Deus é um dos nomes que a palavra de Deus ensina que é o nome de Deus, é que Deus é amor. E não há nada na palavra de Deus que diga que o inimigo, que diga que Satanás é amor, ou tem alguma expressão de amor, ou tenha poder para realizar algum bem ou dar algo para alguém. Então, se alguém recebeu, seja lá onde for, em qualquer templo, em qualquer lugar, fazendo qualquer reza ou oração, alguma bênção, alguma cura, alguma vantagem espiritualmente, alguma cura no seu corpo, algum bem material, esse bem só pode ter procedido de Deus. Jamais o inimigo, que a única função é matar, roubar e destruir, vai dar algo a alguém. É impossível isso, não existe isso em nada na Bíblia, que o inimigo deu algo a alguém, deu algum benefício ou que fez algum bem. Somente Deus pode fazer o bem, somente Deus é amor, somente Deus pode dar algo, alguma dádiva para o homem. Nesse mesmo trecho aí, né, que a gente leu no início, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Veja só, não há mudança. Então, se todo o dom e toda boa dádiva vem de Deus, e a palavra também diz que não há sombra de variação nele, não há mudança nem sombra de variação, então isso é característica de Deus que não vai mudar jamais. Nesse mesmo trecho aí, se a gente analisar, né, eu não gosto muito de fazer análises sobre trechos muito pequenos sem analisar o contexto, porque às vezes a coisa fica muito solta e há muita manipulação do ensino da palavra, do ensino do evangelho sobre trechos sem contextos para ensinar de forma errônea, né, de forma deturpada a palavra de Deus. E olhando um pouco mais profundamente esse trecho de Tiago, né, no capítulo 1, vimos lá no versículo 1, mesmo Tiago 1, do 13 ao 20, ampliando aqui a visão, e diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Observe bem esse trecho, que depois nós vamos falar rapidamente sobre isso, né? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Ou seja, ninguém que for tentado a nada, a uma prática ilícita, a uma prática má, diga assim, foi Deus que me tentou. Outro ensinamento errado, às vezes, eu estou passando por isso, eu fiz isso porque Deus está me provando, Deus está querendo verificar o meu caráter, Ele está querendo verificar se eu vou ter um bom procedimento, por isso que Ele me colocou à prova. Isso não existe, Deus não prova ninguém, porque a palavra de Deus diz que uma vez que você é salvo em Jesus Cristo, que a sua fé está em Jesus Cristo, que você crê na palavra de Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está aprovado, você está pelo sangue de Jesus lavado e remido de todo o pecado, e nenhum mal há sobre você. Então como é que Deus pode provar para aprovar algo que Ele mesmo, através do seu sangue, segundo a palavra de Deus, Ele já tornou perfeito e já santificou? E diz assim, na continuidade da palavra lá em Tiago 1, do 13 ao 20: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria o quê? Concupiscência. O que é concupiscência? É a sua própria vontade. Então, quando muitas vezes o cidadão passa por uma situação que ele fala, eu estou sendo tentado pelo diabo, ou estou sendo provado por Deus, não é nada disso, é simplesmente a concupiscência, a própria vontade dele da carne, que ele não domina, praticando as boas obras, praticando as obras do Espírito, que muitas vezes o faz cair no erro. E ele, para se justificar, para dar uma desculpa, muitas vezes atribui isso ao quê? A uma tentação do diabo, ou então a uma aprovação de Deus. E a palavra de Deus fala isso, né? E Deus, que a palavra mesmo ensinou, como nós já vimos, que todo bem procede de Deus, como é que Deus ia abençoar uma pessoa e depois ele mesmo falar, aquilo que eu abençoei, que eu santifiquei, agora eu vou provar para ver se o que eu fiz está bom ou não. Então não seria como nós vimos lá em cima, que toda boa obra, toda obra perfeita procede de Deus. Deus seria imperfeito nas justificativas dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz, se uma vez que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, como diz lá no livro de Efésios, né? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, Deus não tem necessidade nenhuma de, depois que já te justificou, te tornou perfeito pelo sangue de Jesus, vir e testar para ver se o que ele fez está perfeito, se está bom, porque se tudo que ele faz já é bom, você é perfeito, você é agradável perante Deus. Mas diz assim, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria o quê? Vontade, concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, depois que você tem a vontade, concebeu aquela vontade de cometer o erro, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E diz assim, não erreis, meus amados irmãos. E conclui o apóstolo Paulo aí na carta, o apóstolo Tiago, né, na sua epístola aí no capítulo 1, dizendo assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo que a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Segue aí um outro ensinamento. Então você vê o que? Você deve procurar tolir o seu desejo, a sua vontade de praticar o mal, sabendo que você, né, é feito segundo a vontade de Deus. Diz aqui, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fosse como primícias das suas criaturas, para que fôssemos perfeitos, para que fôssemos agradáveis a Deus. Nós, como criaturas de Deus, e diz lá em cima, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Se alguém é bom, se alguém pratica boas obras, é porque esse dom, essa característica, ela vem de Deus. Se alguém recebe bênção, se alguém recebe a cura, se alguém recebe algum milagre, é porque esse milagre vem de Deus. O inimigo que é preparado, né, que tem a característica de roubar, matar e destruir, nunca vai trazer nenhum bem para a sua vida. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo amor, toda graça, toda bênção, toda cura, tudo de bom que você receber na sua vida sempre vai vir do Senhor. Por isso agradeça a Deus que enviou Jesus Cristo na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e tenha essa vida em abundância, abundância de paz, abundância de amor, abundância de retidão, abundância de felicidade e amor em Jesus Cristo, no seio da sua família e do seu lar. Que o Senhor, gerador de todo bem, de toda graça, de todo amor, de toda boa dádiva, te abençoe em nome de Jesus.